Beleza. Então, a gente havia parado, né? Quase no finalzinho da Palinódia, né? Depois que ele fala sobre o nascimento da asa, né? O processo do crescimento da asa, que é um misto de incômodo e alegria, enfim, né? É um processo ambíguo, né? A gente está quase no finalzinho da Palinódia. Então eu vou começar aqui a partir de 256A, tá? Não, melhor, eu vou começar um pouquinho mais para trás. Então, ó, a partir do Ganímedes aqui, né? Então ele continua falando sobre a parte do crescimento da asa, mas se referindo ao seguinte, né? O amor em abundância que o amante, né, sente pelo amado, ele transborda e acaba, de alguma forma, se vinculando, né, ao amado também. Então, de forma a tornar a relação recíproca, né? Eu li um texto muito interessante esses dias, que é se o Platão concordaria ou não com aquilo que a gente chama hoje de amor platônico, né? Que é o amor unilateral, né? Pelo Fedro, não, porque a ideia dele é que o amor ele transborda, né? Então, sempre que você ama intensamente alguém, esse amor de alguma forma vai afetar outra pessoa, né? Não existe o amor unilateral, porque o amor é sempre uma relação, né? Fruto de uma relação, tá? Tudo bem? Enfim. Então, ó, levada em abundância para o amante, vai em parte para o seu interior, e assim que estiver cheio até a borda, outra parte extravasa-se. E como a brisa, ou talvez o eco, que por rebater é levado das superfícies lisas e dos sólidos de novo ao lugar de onde foi posto em movimento, assim também o fluxo da beleza volta para o próprio jovem belo pelo caminho dos olhos, que é o caminho natural da alma. Ao chegar lá e excitá-la, irriga as passagens das asas, impelindo-as a brotar, e enche agora de amor a alma do amado. Está então apaixonado, mas por qual? Né? Há um impasse. E nem sabe que o está, nem poderá dizer o que tem, mas como aquele que pegou do outro uma doença dos olhos, não tem como dizer a causa. E tal como num espelho, está esquecido que vê a si mesmo no apaixonado. Quando o apaixonado estiver presente, então, tudo de acordo. Ele se abstém da dor. Mas quando ausente, também de acordo e pelo contrário, sente e sofre a falta dele, tendo um amor anteposto ao reflexo do amor. Embora o chame e suponha ser não amor, mas estima, tem desejos praticamente iguais aos dele, porém mais fracos, de ver, tocar, beijar, deitar-se junto, e de fato é bem provável que logo em seguida faça tudo isso. E quando se deixarem juntos, deitarem juntos, então, o cavalo licencioso do amante sabe o que dizer ao auriga, pretendendo merecer um pequeno proveito de tantas labutas. O do favorito, por sua vez, nada tem a falar, mas entumecido de desejo, confuso, abraça e beija o amante, acolhendo-o por tamanha benevolência. E sempre que se deitam juntos, está pronto a não recusar a parte dele no prazer concedido ao apaixonado, caso lhe calhe de ser solicitada. Mas o seu companheiro de jugo, ou seja, o outro cavalo, né? Pelo contrário, resiste com a auriga a tudo isso com palavras e pudor. Então, o que ele coloca é o seguinte, né? O amado, né? Aquele rapaz que inspirou a beleza nos olhos de outra pessoa e fez crescer a alma, as asas da alma em outra pessoa, né? Ele, em última instância, né, como o eco volta para sua origem, o amor que ele inspirou de alguma forma vai voltar para ele também, e ele também vai se sentir
inspirado, né, com esse sentimento, né? E quando o amor é recíproco, aí a gente tem um problema, que é o problema que se coloca aqui, né? Da consumação do afeto, né, do amor. Então, o discurso do Lísias, ele alude a uma relação, né, em que o mais velho, ele vai introduzir o mais jovem à vida pública, à vida política, à vida intelectual, enfim, né, ele vai ser uma espécie de mentor, mas em troca, o que que o Lísias, né, o que que o discurso do Lísias pede? Ele pede o favor sexual, né? Ainda que ele não seja, ainda que o sentimento não seja mútuo, sentimento de admiração mútuo, sentimento de carinho mútuo, ainda que não seja nada disso, né? Ainda que o mais jovem não nutra qualquer tipo de atração física pelo mais velho, o que o discurso do Lísias pede é que essa troca seja feita. Aqui o que o Platão está colocando é o seguinte, né? O que o Sócrates está dizendo é o seguinte, que quando o amor dele se torna mútuo, essa troca ela é desejada pelos dois de forma natural, né? Então, os dois vão querer que essa relação erótica seja consumada em todos os níveis, não só no nível mais elevado, mas também a nível físico, né? Nível de corpo. E aí ele vai pontuar que aí há um problema, né? Qual que é o problema de você consumar uma relação erótica pela via do corpo também, né? A gente vai chegar nesse ponto. Mas ele está ilustrando o seguinte, né? De que quando é mútuo o sentimento, isso ocorre de maneira natural, né? Isso não precisa ocorrer a partir de um acordo pré-estabelecido, a partir de, enfim, um combinado, né? Mas ocorre de maneira natural. E sempre, então, que se deitam juntos, né? Sempre que se veem juntos, o cavalo licencioso, né? O cavalo pesado se joga para cima do amante e o cavalo dócil, né? Ele se refreia. E o auriga também se refreia com pudor, né? Para preservar essas duas partes, né? Então, ora, se de fato vencerem então as melhores partes do pensamento, conduzindo para a filosofia e um modo de vida regulada, levarão aqui uma vida abençoada e em concórdia por terem poder sobre si mesmos e costumes ordenados, e por submeterem aquela parte pela qual emerge da alma o vício, enquanto libertam a da virtude. Quando mortos, então, tornam-se alados e leves, por já estar vencido nos 3 combates verdadeiramente olímpicos, e nem a moderação humana, nem a loucura divina podem oferecer um homem um bem maior, né? Então, o que é esse bem maior, né? É a capacidade de ordenar-se, de ter poder sobre esses impulsos, né? Então, o que Platão diz aqui é o seguinte, né? Olha, quando a melhor parte da alma vence, então quando o pudor vence, né, a vontade de ceder aos desejos físicos, né, de se entregar ao outro, etc., de consumar essa relação a nível físico, a alma ela se regozija, né? Porque esse é um dos combates que se coloca, né? O Platão não está dizendo que é algo fácil, né? É realmente algo duro de se fazer, né? Porque é difícil refrear esse cavalo pesado, né? Esse desejo que se coloca, tudo bem? Então o que ele recomenda aqui, né? É que o caminho regulado, né? O caminho que está em concórdia com a harmonia da alma, etc., é de você não consumar essa relação a nível físico, né? Ele vai já falar por quê, né? Quais são os danos, né, de se cair a nível físico. Então, aqui eu continuo lendo. E aqui eu estou lendo 256C, tá? Então ele diz, olha, mas se caírem, por sua vez, em um modo de vida vulgar, devotado não à filosofia, mas à honra, ou talvez pelo excesso de bebida, ou por outro descuido qualquer, os 2 cavalos licenciosos de um e de outro, ao pegarem as almas desprevenidas e unidos para o mesmo fim, fazem e levam a cabo a escolha que para a maioria é a mais abençoada. E uma vez realizado
Voltam a isso de tempos em tempos, porém com alguma parcimônia, posto que praticá-lo não tem o aval do pensamento como um todo. Estes dois também levam a vida como amigos um do outro, embora menos do que aqueles. Seja durante o amor, seja depois que saírem para fora dele, convencidos de terem recebido e dado um ao outro as maiores provas de fidelidade, que não é lícito romper para não caírem na inimizade um dia. Ao final, deixam o corpo sem asas, mas impelidos a fazê-las brotar, de modo que não é pequeno o prêmio levado da loucura amorosa. Pois não é ainda para as trevas de uma viagem sobre a terra que, por lei, vão os que já iniciaram uma viagem sob o céu, mas que sejam felizes, levando uma vida luminosa, ao viajarem juntos e por graça do amor, que venham a se tornar igualmente alados quando isso acontecer. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, né, aqueles que contêm esse desejo, né, de consumar a relação a nível físico, a alma deles, né, depois que desencarnam, se torna leve e alada e etc. Eles conseguem fazer com que as asas cresçam e se realizem, né, com que a alma se realize. Mas aqueles que se entregam a, a esses prazeres do amor, né, quando feitos, né, de comum acordo, né, com consentimento, o que acontece é que, ao fim das contas, né, esse tipo de relação, desculpe, ele faz com que a alma acaba perdendo as asas que já nasceu, né? Porque esse amor, ele conduz a alma a realizar coisas que não são propriamente benéficas para ela, né? Então, por exemplo, se você se relaciona com alguém simplesmente por algum benefício corporal, né? E deixa de lado, por exemplo, uma preocupação, desculpe, com o melhoramento da pessoa, com a prática filosófica, né, que estava sendo descrita ali atrás, você meio que perde a oportunidade de fazer com que aquela alma cresça do jeito certo, né? E o que se coloca aqui é o seguinte, né? Ainda assim, esse tipo de relação, né, quando feita de forma consentida, é muito melhor, claro, do que o discurso do Lises coloca, né, do amor utilitário, etc., né, de consumar esse tipo de relação sem nenhum tipo de afeto. O problema é que ela não vai deixar as asas nascerem, mas vai permitir que no futuro elas consigam, de alguma forma, vir a nascer um dia, né? Então ela vai abrir as portas do amor, vai deixar as portas abertas, mas não vai efetivamente entrar por elas, né? Tudo bem? Tudo bem, gente, essa parte? Aqui ele vai explicar um pouco melhor, né, essa questão da relação entre o discípulo e, e o mestre, né? Lá para a parte da retórica, né? Então as relações vão se espelhar, né? Aqui é a relação do amado e do amante, e lá na frente é a relação do mestre e do discípulo, tá? Um iniciando o outro ao caminho de Eros, né? E outro no caminho da filosofia, que em última instância é meio que o mesmo, né? A gente vai ver esse paralelo. Esses dias eu estava conversando com uma vizinha minha, de filosofia, é a única vizinha que eu filosofo aqui no prédio. A gente trabalhou juntas no CVV há muitos anos atrás, né? E aí nós estávamos falando sobre a questão do amor incondicional, né? Então, falando que o amor de mãe, né? Que assim é dito como o amor mais incondicional, assim, teoricamente, assim, que a gente vê mas que, se a gente olhar, não é tanto assim, não, porque, no geral, a mãe, ela quer uma reciprocidade do filho, né? Então, ela busca isso, enfim, né? Sim, Se o eu quanto acho eu que não tem sei, relação com eu isso acho também. que a gente ainda precisa, eu como mãe, né, eu preciso trabalhar nesse sentido, porque não é totalmente incondicional, né? Se o filho responde mal, se as coisas não são feitas da forma como eu gostaria, o quanto isso me irrita, então quer dizer, o quanto eu ainda preciso, né,
melhorar nisso. Eu acho que o que o Platão diz aqui está ligado a isso, né? Porque, em última instância, a, o amor ele sempre se coloca a partir de uma relação, né? De início, uma relação de contemplação, mas essa relação de contemplação ela sempre pressupõe uma certa convivência, né? Um certo vínculo com aquela pessoa que se dá de maneira prática, né? Sim, E a convivência, ela é complicada, né? Ela não se coloca de maneira tranquila. Tanto que a convivência errada, né? É o que muitas vezes faz com que a gente não aproveite esse amor da melhor forma possível, né? Que é o que ele coloca aqui no finalzinho. Então, eu acho que tem a ver, sim, né? Esses desafios. Tudo bem? E aí ele já se encaminha para a finalização da palinódia, né? Então, ó, aqui é o finalzinho da palinódia, ele diz: tais são, ó menino, as dádivas divinas que assim te concede a amizade da parte de um amante. A convivência junto ao não apaixonado, por sua vez, diluída, desculpe, em uma mortal moderação, por administrar aquilo que além de mortal é também parco, e por produzir na alma do amigo uma não liberdade aprovada pela maioria, como marca de virtude, fará com que a alma, privada de inteligência, circule durante 9.000 anos em volta da Terra, né? Então, aquilo que ele alude ao percurso de crescimento das asas, né? Que leva mais ou menos uns 10.000 anos. Esta palinódia, estimado Eros, a mais bela e excelente em nosso poder, está entregue e é dedicada a ti. Foi expressa por causa de Fedro, de maneira inevitavelmente poética, ademais pelo vocabulário. Mas concedendo o perdão dos outros discursos e a graça deste, benévolo e propício que a arte amorosa, a mim dada, não me seja tirada por conta da tua cólera, tampouco enfraquecida, pelo contrário, concede-me ser honrado entre os belos jovens, ainda mais do que agora. E se no discurso anterior Fedro e eu dissemos algo ofensivo a ti, culpando a Lísias, o pai do discurso, falo desistir de tais argumentos e volto para a filosofia, da mesma maneira que se voltou o irmão dele, Polemarco, a fim de que seu amante, que aqui está, não mais se perturbe ambiguamente como agora, mas simplesmente dedique a vida a Eros por meio de discursos filosóficos. Tá? Então, aqui no finalzinho da palinódia, ele faz o gancho, né, entre a produção de discurso, né, entre a arte retórica, então, e a vida dedicada a Eros. Né? Então, essa essa capacidade de produzir argumentos, de produzir, né, um discurso coeso, explicativo e tal, é a prática erótica da filosofia, né? Ou seja, de alguma forma é como se, para fazer filosofia, a gente precisa falar sobre, né, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente quer investigar. E para o Platão, sobretudo, né, porque para o Platão a forma por excelência da filosofia é o diálogo. E só é possível você fazer essa fala, né, se de alguma forma essa prática te motivar um desejo, né? Tiver algum desejo ali contido, tá? Esse desejo aqui, num sentido elevado, né? Então, desejo de Eros, né? Desse deus Eros de que a gente está conversando. Tá bem? Então, essa é a palinódia. Tudo bem, gente? Alguma questão sobre os mitos aqui levantados na palinódia, sobre esses últimos encontros que a gente fez? Tudo bem? Bom dia. Para mim, tudo bem. Só uma questão de adaptar mesmo, né? De adaptar o termo, essa linguagem. Essa aula também vai estar gravada, Tim? Estará gravada. Estará gravada sim, Marli. Tá bom. Desculpa aí o ruído aqui, que eu estou na física com a minha mãe. Estou bem Tranquilo. escondidinha. Tranquilo. Mas maravilhosa essa aula, conteúdo incrível.
Muito Obrigado, bem. que bom que você gostou. Nossa, eu tenho assistido as aulas gravadas. Muito bom. Parabéns. Tá. Não, mas eu vou tentar pensar numa maneira de facilitar, então, esse acesso às aulas gravadas, tá? Mas, bom, sigamos. Tá bom, tem ajudado bastante as aulas, porque para você voltar para entender. Ah, sim, isso ajuda. Tá, E é obrigada. sempre interessante acompanhar as aulas com o texto, né? Porque muitas vezes eu digo algo que pode até ficar mais confuso do que o texto, então o texto às vezes facilita, né? Ele tá ali mais claro. Então é bom ir relacionando, né? Sim, com certeza. E se possível, até participar, né? Entrar também na aula, tirar ali umas dúvidas, né? Quentinha na hora. Tá Exato, bom? exatamente. Isso aí. Obrigada. Excelente aula. Beleza, Eu gente. tenho, não, é que Diga. eu tenho visto as aulas da República, né? Mas eu estou lendo junto também, eu estou fazendo isso, porque eu tenho, assim, a República é uma obra que eu tenho bastante dificuldade, assim, tem que voltar várias vezes, principalmente o começo ali, né? Mas está sendo muito bom com as aulas, está ajudando bastante. Legal. Que bom. É, esse é o objetivo, né? A gente formar um grupo para facilitar, né, esses estudos. O da República eu já queria fazer uma segunda versão já do diálogo. Porque quanto mais a gente lê isso tudo, fala, nossa, eu acho que eu deixei de falar tal coisa. Ou aqui eu podia ter falado melhor, né? Mas quando a gente grava essas coisas, a gente fica percebendo também os erros, as limitações do passado, né? Provavelmente na próxima leitura que eu fizer do Fedro, por exemplo, eu vou achar que essas gravações aqui estão completamente equivocadas, né? Nossa. Mas Sim, acontece, é isso mesmo. A gente vai fazendo segundo a nossa capacidade atual, né? Tudo bem? Mas sim. por isso que é importante vocês acompanharem o texto também, né? Se estiver falando alguma besteira, aí o texto desmente, né? E tem o curso sobre o Fedro, do professor Antônio. Eu coloquei ele também na pastinha do Drive. Vale muito a pena também acompanhar aquele curso. São quatro aulas, 4 ou 5 aulas, de 1 hora e pouquinho, né? Vale bastante a pena também. O Antônio, claro, muito mais capacitado do que eu para ler o Fedro, né? E ele faz comentários muito interessantes sobre isso que a gente está estudando. Beleza? Mas é isso. Eu só vou entrar agora nas primeiras frases trocadas entre o Sócrates e o Fedro, né? Para a gente entender como é que o Fedro recebe a palinódia e como é que é esse esforço, né? Como é que é essa transição para a retórica. Porque eles antes estavam falando do discurso de amor, né? O Sócrates se preocupa então em falar da natureza verdadeira do amor, muito mais do que só produzir um discurso convincente sobre, né? E o Fedro, ele recebe ainda o discurso em termos competitivos. Então vamos ver o que acontece. Então Fedro diz: E junto a ti, Sócrates, faço eu votos que essas coisas aconteçam, se é que são melhores para nós. E o teu discurso há muito tempo tenho admirado, por tê-lo executado ainda mais belo do que o primeiro. Desse modo, receio que Lísias me pareça diminuído, no caso de vir a contrapor um outro a este. De fato, amigo, há pouco, um certo político a insultá-lo o repreendia justamente por isso, e durante todo o insulto chamou-o de logógrafo, ou seja, escritor de discursos. Né? Nós talvez tenhamos então a chance de vê-lo abster-se de escrever por amor à honra. Então, o Fedro, olha que interessante, né? O Sócrates fala do mito da alma, ele fala sobre o percurso divino que a alma faz o crescimento, ele fala sobre como que a relação entre duas pessoas que se amam deve se consumar para que ela não seja corrompida, né? E o Sócrates diz o seguinte: olha, Sócrates, o teu discurso superou o do Lísias, eu acho que ele não vai conseguir fazer outro, né? Muito bem, você ganhou essa competição de discurso, né? E aí, pelo estilo do Platão aqui, né? O Sócrates é antes extremamente empolgado, né? Aqui dá para ver que meio que o Sócrates fala, não é possível que esse cara tá nessa ainda, né? E aí o Sócrates diz o seguinte: ele diz, olha, emites uma crença ridícula, meu jovem,
e está enganado a respeito do seu amigo, se julga temer assim qualquer rumor. Mas então pensas que o detrator, ao repreendê-lo, pretendeu mesmo dizer o que disse. Por que que aqui claramente o Sócrates tá, né, tipo, desiludido, chateado, etc. Porque ele abre mão do estilo constante dele, né, de que era o de responder uma afirmação, né, com uma pergunta. Então, o que que ele faz aqui é basicamente aquele tipo de comentário com o fim de finalizar a discussão, né? Que visa finalizar a discussão. E, e ele só fala aqui que o Fedro, essa preocupação do Fedro com a rivalidade, com a reputação do Lísias, etc., qual é a palavra aqui? Ridícula, né? E que ele não deve se preocupar com isso, né? Essa não é uma preocupação que ele deve ter, né? E aí o Fedro diz, pois foi o que pareceu, Sócrates. Então, tipo, tentando se justificar, né? E tanto quanto eu, tu mesmo sabes, de qualquer modo, que os mais poderosos e veneráveis nas cidades envergonham-se de escrever discursos e deixar para trás composições próprias, por temerem a opinião da posteridade e para não serem chamados de sofistas. Tá? Então, o que ele está aludindo aqui é o seguinte: a prática de produzir um discurso naquela época, ela começa a. Ou melhor, né, ela por muito tempo foi ligada simplesmente à produção de discursos orais, que era uma prática herdada da tradição poética, né, dos grandes poetas gregos, Homero, Hesíodo, enfim, ou seja, de produzir um discurso através da oralidade. Né? A escrita, a faculdade da escrita, ela vai sendo introduzida no mundo grego de forma recente, né? Assim, tipo, claro, pensando no tempo do diálogo, né? Então, para vocês terem uma ideia, né, a recitação da Odisseia e da Ilíada, ela era feita de forma simplesmente oral, né? Esses dois textos passam a ser escritos, registrados, né, ou seja, cristalizados, padronizados, no século VI, com um tirano chamado Pisístrato, né, em Atenas. É dessa época também que data a padronização do alfabeto, etc. Né? Porque antes disso o alfabeto também nem era padronizado. Né? As cidades gregas elas tinham alfabetos próprios. O que isso nos indica? Né? Que a tecnologia da escrita, e sobretudo a tecnologia do papel escrito, né? Ela era muito recente para os gregos, muito recente para o Platão. Né? E por ser uma novidade, ela se vinculava com uma grande inovação, né, que se colocava também dentro do ambiente político. Por exemplo, né, hoje em dia todo chefe de Estado tem que ter um Twitter, não é? Meio que algo assim. E aí se acompanha ali as decisões do chefe de Estado pelo Twitter, o que é meio esquisito, mas é uma novidade, né, uma tecnologia que se impõe também em vias políticas. O que o Fedro está dizendo aqui é o seguinte, que a escrita dos discursos ela era evitada, né, por alguns, porque esses discursos, quando deixados para a posteridade, eles poderiam ser refutados. Né? Quando você cristaliza um discurso, quando você grava alguma coisa, né? Quando eu gravo essa aula, por exemplo, né? Eu estou deixando gravada e no futuro, quando alguém for assistir, ela vai ser refutada, né? Porque o que eu falei não pode ser desdito. A forma pela qual eu falei, talvez possa não ter sido a melhor forma, né? Foi a forma que eu encontrei nesse momento, mas aquele que no futuro estiver assistindo pode falar, não, existem formas melhores, né? Então vai poder trabalhar com esse discurso de uma maneira muito mais precisa, de uma maneira muito mais calma, né? Que a forma pela qual eu estou pronunciando as palavras aqui agora, né? Se eu levo, sei lá, 1 minuto para fechar um argumento, a pessoa pode passar horas analisando esse 1 minuto que eu fechei o argumento, né? E encontrar ali subsídios para desbancar o que eu estou falando, né? Tudo bem? Então essa é uma... Nossa, gente, hoje tá difícil. Essa é uma
uma prática que vai começando a se inserir nesse tipo de vida, né? E o próprio Platão tem muitas coisas a dizer sobre isso, né? A gente viu o que ele tem a dizer sobre a escrita na carta 7, né? A gente vai ver o que ele tem a dizer sobre a escrita aqui no Fedro também, que é uma crítica justa à escrita, né? Sobretudo a escrita que é deixada, produzida e deixada para os posteriores, né? Tudo bem? E o Sócrates diz, olha, um doce rodeio, Fedro, fez-te esquecido, e assim se fala a partir do grande rodeio do Nilo. E além do rodeio, tu esqueces que, sobretudo, os mais presunçosos dos políticos têm o amor da logografia e de deixar para trás suas composições, já que sempre que escreve algum discurso, da mesma forma fraterna tratam seus admiradores, assim cada vez colocam em primeiro lugar o nome de quem os admira. Enfim, então ele está falando que essa prática da escrita dos discursos, apesar dela ser problemática, ela é uma prática que essa tecnologia, apesar dela ser problemática e nova e tal, ela é muito praticada pelos políticos, né? Porque é uma forma que eles entendem de deixar adiante o seu legado, né? Enfim, então é dessa forma que a discussão da escrita e a discussão da produção de discursos entra depois da Palinode, né? Como uma espécie de necessidade do Sócrates em corrigir uma falsa impressão que o Fedro tem sobre o discurso, né? Porque apesar do Sócrates deixar claro que aquele discurso não é, para termos competitivos, né, um discurso de reparação ao Deus Eros, não tem nada a ver com os homens, né? Lembra que ele diz, logo no início do discurso, né? Ele diz que não queria que esse fosse um discurso proferido, como o outro havia sido, né? Que ofendesse os deuses para obter honra entre os seres humanos, né? Então, ele tira o discurso do âmbito político, né? Do âmbito competitivo, que é o âmbito da cidade, né? Aliás, por isso que ele e o Fedro estão conversando, né, longe da cidade, certo? A cidade é o ambiente da disputa discursiva. E o campo onde eles estão, né, o rio Ilício pelo qual eles passaram, leva eles a um campo onde esses discursos políticos eles estão mais distantes, né? Onde é possível você fazer um outro tipo de discurso que não esteja ligado à disputa da cidade, né? Mas, como o comentário do Fedro explicita, né, essa mentalidade discursiva de competição ainda se faz presente, né? Entre outras coisas, né, pela presença das cigarras que ali estão cantando e tal. Então é sempre subliminar, né? É sempre invariável, né, que algum discurso seja feito considerando os termos competitivos. Tá? Essa discussão, gente, de produção de discurso competitivo, ela pode parecer um pouco distante para aqueles que, como a Bárbara, né, fazem retórica e algo do tipo. Mas o que é a questão, né? Sempre que a gente conversa com alguém, o que a gente está buscando? A gente está buscando a conversa filosófica, a conversa de descobrir alguma coisa, né, de falar sinceramente, ou a gente está procurando razões para ganhar aquele argumento, né? Eu nunca esqueço algumas conversas que eu tive de eu comentar assim corriqueiramente, sabe? De falar, nossa, hoje eu tô com dor de cabeça. E aí a pessoa vira e fala, não, mas eu tô com dor de cabeça e dor de estômago, né? Então tentando de alguma forma sobrepujar o discurso da outra pessoa. Isso ocorre a todo momento, né? Porque a competição, ela não se coloca simplesmente no âmbito político de decisões administrativas da cidade, de disputas de poder. Essas disputas de poder, elas se colocam entre duas pessoas que se relacionam, né? Então, sei lá, se eu e a minha companheira queremos ver um filme e a gente vai conversar sobre qual filme a gente quer ver, a competição do discurso ela vai se colocar. Ela vai tentar me convencer a ver um filme e eu vou tentar convencê-la a ver um filme. Percebe? O uso da linguagem que se coloca para os seres humanos, ele é ambíguo. Porque ao mesmo tempo que ele pode levar à verdade, ele pode fazer com que a gente seja cada vez mais enredado no egoísmo, no discurso personalístico, né? Tudo bem, gente? Então, é a partir desse problema que o Sócrates fala.
para o Fedro agora, né, depois da Palinódia, sobre a retórica, tudo bem? Viu, Henrique? Assim que nem o Cedro, ele percebe a forma e não o fundo, né, da coisa, né? É Exatamente, assim. E exatamente. outro dia eu estava conversando com a Marli, que ela também fez um curso de oratória, e a gente estava, né, discutindo, porque isso que é mais ou menos assim, né? Vamos dizer, em termos, sei lá, de televisão, vai, que é um veículo. A primeira coisa Sim, que as pessoas enxergam é a forma, né? É a estética. A segunda, a voz da pessoa que fala. E, em terceiro lugar, é o conteúdo. sim. É muito louco isso, né? Mas eu acho que tem Então, muito a ver, sabe? sim, exatamente. Tô me transportando aqui que eu tava dando aula sozinho em casa. Agora o pessoal chegou. Mas é isso, gente. Beleza? Tem muita coisa interessante que a gente vai ver aqui nessa parte da retórica. E eu acho que a gente vai tirar bastante coisa interessante. Beleza? Tudo bem, gente. Eu vou encerrar a gravação aqui.